Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria da Computação. Na aula de hoje, iremos discorrer um pouco sobre a tese de Church-Turing. A tese de Church-Turing supõe que o limite máximo do que é computável pode ser expresso como um algoritmo em uma máquina de Turing. Como a noção de algoritmo é uma noção intuitiva, a tese de Church-Turing ela não é demonstrável. Entretanto, ela é supostamente aceita como verdadeira, uma vez que as modificações que fizemos em máquina de Turing, incluindo não determinismo ou múltiplas fitas, não ampliam a classe das funções computáveis. De forma semelhante, inúmeros outros modelos de computação são equivalentes às máquinas de Turing. São exemplos as funções recursivas de Kleene, as funções lambda, máquina norma, máquina post, as gramáticas irrestritas, entre outros modelos computacionais. Ou seja, todos os modelos pensados para representar essa noção intuitiva de algoritmo se tornou equivalente a uma máquina de Turing. Por isso, dizemos que o limite do que a gente pode computar é o que uma máquina de Turing pode computar. Bem, podemos definir os formalismos para especificar algoritmos, classificando eles da seguinte forma. O formalismo operacional, que define uma máquina abstrata, baseada em estados em instruções primitivas e na especificação de como cada instrução modifica cada estado. Exemplos disso já vimos na disciplina, que são os autômatos finitos, os autômatos pilhas ou a própria máquina de Turing. Existem os modelos axiomáticos, que são baseados em regras, ou seja, que associa regras aos componentes da linguagem. As regras permitem afirmar o que será verdadeiro após a ocorrência de cada cláusula, considerando-se o que era verdadeiro antes da ocorrência. Exemplos disso são as gramáticas regulares, as linguagens livres de contexto ou mesmo as gramáticas irrestritas. Ou ainda o formalismo denotacional, ou também chamado funcional, que trata de uma função construída a partir de funções elementares, de forma composicional, no sentido que o algoritmo denotado pela função pode ser determinado em termos das suas funções componentes. Iremos ver na disciplina dois exemplos desse formalismo denotacional: as funções recursivas de Kleene, que são definidas sobre os números, e o cálculo lambda. Bem, se olharmos a equivalência entre os modelos propostos, podemos ter a seguinte classificação. As linguagens regulares, elas são definidas por autômatos finitos, ou seja, um autômato finito determinístico ou não determinístico, com transição vazia, tanto faz, vez que vimos que eles são equivalentes entre si, ou por uma gramática regular, que a gente também viu que ele é equivalente a um autômato finito, ou ainda de forma denotacional através das expressões regulares, que também vimos ser equivalente aos autômatos finitos. Ou seja, a classe das linguagens regulares pode ser definida por qualquer um desses três formalismos. Bem, além da classe regular, nós temos a classe das linguagens livres de contexto, que são definidas por autômatos pilha, que tem um modelo axiomático, gramática livre de contexto. Bem, se usarmos as máquinas de Turing, podemos classificar as linguagens em dois tipos. Aquelas que sempre param, ou seja, que o projeto que existe uma máquina de Turing que reconhece aquela linguagem e que ele sempre para, a esse a gente chama de linguagem recursiva, que tem como contrapartida, no modelo denotacional, as funções recursivas de Kleene, que são totais. E nós temos também as funções recursivamente, as linguagens recursivamente enumeráveis, que são todas as máquinas de Turing, sejam elas que param ou não. E a equivalente dela são as gramáticas irrestritas e as funções recursivas de Kleene e cálculo lambda. Se olharmos a hierarquia das linguagens, observamos que as linguagens mais simples são as linguagens regulares.
Acima delas, tem as linguagens livres de contexto, que englobam as regulares. Por sua vez, temos as linguagens recursivas, que são definidas, por exemplo, por máquinas de Turing, e que definem também as livres de contexto e as regulares. E temos as linguagens recursivamente enumeráveis, que são definidas pelas máquinas de Turing, assim como as recursivas, só que não necessariamente nós temos a garantia que o algoritmo para, ou seja, que a máquina de Turing para, como no caso das linguagens recursivas. E acima delas, né, estão todas as linguagens. Nós iremos ver, quando tratarmos sobre indecifrabilidade, que existem linguagens que são recursivamente enumeráveis e não são recursivas, e existem linguagens que nem recursivamente enumeráveis são, ou seja, que eu não consigo representar ela nem por uma máquina de Turing.